Seguimos com muito mais notícias e informações. Agora 2h24 e após divergências, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a aplicação da nova lei de improbidade administrativa. Vamos acionar a repórter Luciana Verdolim, que vai trazer detalhes dessa notícia, dessa informação. Luciana, será que teremos uma decisão ainda hoje? Qual é a perspectiva, hein? Bem-vinda. Olha, Daniel, a expectativa é que sim. Dos 11 ministros, 6 já votaram, faltam votar 5 integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas o placar está muito enrolado, está muito bagunçado. Só para a gente lembrar, a lei de improbidade administrativa, ela teve alterações no Congresso Nacional no ano passado. E a dúvida é a seguinte: se essas novas regras devem valer para os processos que estavam sendo julgados pela Justiça brasileira. O relator da matéria é o ministro Alexandre de Moraes. Ele acha que só deve valer essas novas regras para processos que ainda estão correndo na Justiça. Aqueles já condenados com base na legislação anterior não devem ser beneficiados. Ele foi o primeiro a votar, depois dele votaram outros 5 ministros e até agora apenas o ministro Nunes Marques atendeu, seguiu a orientação do ministro Alexandre de Moraes. Então, só retroage para processos em andamento. O ministro Edson Fachin abriu divergência e deu um tom muito mais duro. Disse que na avaliação dele, os processos que já estão em vigor, que já estão sendo discutidos dentro do judiciário, devem seguir as regras antigas, não retroage em nenhum caso a lei de improbidade administrativa, o que também é o entendimento do ministro Roberto Barroso, que durante a sessão de ontem até fez questão de ressaltar que a retroatividade precisa ser uma exceção, não uma regra dentro do judiciário brasileiro. A gente tem um trecho do voto do ministro. Eu acho que nós precisamos achar, e não é fácil, um delicado ponto de equilíbrio entre o enfrentamento à corrupção, sem atemorizar o administrador competente que, pelas dúvidas, não faz o que tem que fazer, ou não compra o que tem que comprar, para não ter a chateação. Então, acho que esse é um ponto muito importante de nós destacarmos, e acho que somos um país em busca desse equilíbrio, que ainda não encontramos. Enfrentar a corrupção, que é um problema dramático, e não imobilizar os administradores que passam a ter medo, e as camadas de fiscalização se multiplicam também, e eu acho que nós precisamos levar isso em conta. Por outro lado, os ministros André Mendonça e Dias Toffoli avaliaram a possibilidade dessa nova legislação, que já foi discutida pelo Congresso Nacional. Segundo os dois, se o Congresso definiu que é preciso mudar o entendimento, que a improbidade administrativa precisa ter a comprovação de intenção de trazer prejuízo aos cofres públicos, essa decisão deve favorecer a todo mundo. Ainda faltam 5 ministros para votar: Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. É isso aí, a nova lei de improbidade administrativa em análise no Supremo Tribunal Federal. Destaque da Luciana Verdolim. Ela volta daqui a pouco trazendo muito mais notícias e informações. E também com a gente para analisar os assuntos mais importantes do dia, Marco Antônio Costa, analista do Grupo Jovem Pan, a quem eu agradeço demais pela participação. O Marco, além de comentarista, além de analista, também é advogado. Marco, qual é a sua avaliação em relação a essa apreciação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal à nova lei de improbidade administrativa? A grande discussão diz respeito à questão que envolve a retroatividade da lei, né? Que avaliação você faz? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudia, audiência da Jovem Pan. Olha, aqui é uma situação muito peculiar. No afã de querer punir as pessoas, e a gente quer punir corruptos, é natural que o pessoal enxergue a nova lei como uma espécie de passação de pano, uma espécie de abrandamento do combate à corrupção. Mas, na verdade, o olhar que eu tenho a respeito disso é mais simples. Você tem, na esfera penal, o ambiente de punição que deve ser não só mensurado, ou melhor, aumentado para esse tipo de crime, como aplicado de maneira taxativa pelo julgador, pelo juiz, pelos membros do Ministério Público. Qual que é o problema aqui? É uma esfera diferente de responsabilização. Então, o Brasil ele tem, do ponto de vista jurídico, uma série de entraves com relação a isso.
São vários os órgãos de controle que existem e isso, de uma certa forma, acaba intimidando o administrador público se essas previsões são amplas ou subjetivas demais. E nem só o administrador público, mas a classe privada, os empresários também. Eu brigo muito com militantes do Ministério Público Ambiental, que acabam utilizando essa legislação para, de alguma forma, prejudicar, né, situações de investimento, grandes obras de infraestrutura no Brasil. Então, são esferas de responsabilização diferentes. Se você tem uma nova lei, e a gente está falando aqui de um direito administrativo de caráter sancionatório, eu entendo que sim, a cláusula é que retroage, por princípio, retroage a aplicação da lei para demais assuntos que ocorreram antes da sua edição. Isso é a praxe do direito administrativo sancionador. Agora, eu comungo da visão de mundo que a corrupção ela tem que ser combatida no Brasil com muito mais ênfase. E isso deve acontecer com regras no direito penal e processual penal muito mais rigorosas e que sejam aplicadas devidamente contra quem cometeu atos de corrupção.